pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na Faculdade EduFó, em São Luís, mas olha, dando pontapé inicial, viu, gente? Vocês que estão nos ouvindo e também nos assistindo aqui pelo nosso canal no YouTube. Hoje, pontapé inicial, né, Rebeca? Estou com a queridíssima e lindíssima Rebeca. Somos acadêmicas de medicina, não podemos esquecer de falar isso. Pontapé inicial do nosso podcast Medicina no Ar. Um podcast voltado para falarmos de anatomia, de fisiologia, conhecer histórias de grandes profissionais aqui do Maranhão. Então, você que está nos ouvindo, não perca, já se inscreve no nosso canal. Eu sou a Zana Santos, acadêmica de medicina do 2º período. Esse projeto, podcast, ele é idealizado pela Liga Acadêmica de Anatomia e Fisiologia Humana, aqui da Faculdade EduFó. Então, vocês estão preparados para conhecer um pouquinho hoje da história. Olha só, Rebeca, fala um pouquinho pra gente, Rebeca. Boa tarde também para todo mundo. Antes de falar da nossa ilustríssima convidada, que não podia ser outra, né? Sim, eu sou Rebeca, sou também acadêmica do curso de Medicina aqui da Faculdade EduFó, da direção científica da nossa Liga Acadêmica de Anatomia e Fisiologia Humana. E hoje nós estamos dando esse nosso primeiro passo, nosso primeiro podcast, né, com a professora doutora Mércia Salgado. Professora, seja muito bem-vinda. Nós estamos tendo a honra de lhe ter inaugurando essa nossa programação e nós queremos aqui bater um papo sobre a sua carreira médica, né, as suas contribuições, que são muitas, né, para todos nós, não só os ligantes, né, mas todos os estudantes de medicina, aqueles que estão pensando no assunto também. E a gente, hoje à tarde, agora, vai bater esse papo breve sobre isso. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Eu é que me sinto honrada de estar sendo a convidada desse pontapé inicial. E eu fico até emocionada com o desempenho de todos vocês e com a capacidade que vocês têm de se reinventar. Então, assim, eu estou muito honrada, eu estou muito feliz e estou à disposição. Vamos ver aqui o que vocês querem saber da minha vida. Fizemos uma pergunta quando a gente estava aqui fazendo alguns testes. Vou refazer. Refaça. Doutora Mércia, a gente pode perguntar tudo? Tudo tem que saber o significado de tudo. O que é o tudo, tá né? muito amplo. Está muito amplo. Na biologia, a gente diz que nada é tudo, nada é sempre. Nada é nada, sempre tem um meio termo. Isso, complicou, então, mas... Então vamos entrar usando esse conceito da biologia. É mais seguro. Olha, gente, só para informá-los, quem está nos ouvindo e assistindo, o nosso podcast Medicina no Ar, aqui da Faculdade EduFó, do nosso curso de Medicina, tá? Ele não é somente para acadêmicos, não, profissionais, quem está estudando a medicina, para você que está nos assistindo e que está pensando em fazer medicina. Então, a gente vai abordar inúmeros assuntos que dá para quem é profissional, para quem não é profissional, quem deseja, para quem está sonhando com a medicina, tá? Então, fique ligadinho e compartilha. Muito bem. E vamos começar, né? Sim. Vamos começar. As perguntas. Bom, eu tenho muita curiosidade de saber a origem das coisas, assim, a origem, de onde que surgiu, né, de onde veio a ideia, o que motivou, e eu gostaria, acho que não só eu, mas todos nós aqui, quem está nos ouvindo, nos assistindo também, de conhecer, professora, aquela Mércia vestibulanda ou terminando o ensino médio, que estava pensando no que fazer. A escolha da profissão médica, ela até pouco óbvia, assim, né? Acho que todo mundo, se puder fazer, vai fazer, talvez, não sei. Mas existem, talvez, fatores, né, que façam aquela escolha ser certeira. Não, eu realmente nasci para isso. E a gente queria saber como que foi o seu processo de escolha, né? E como foi essa emoção. Conta um pouco para a gente sobre essa fase aí. Eu fui aluna do Colégio Santa Teresa. Eu sou muito orgulhosa disso. O Colégio Santa Teresa, na época, referência. era uma referência na época que eu passei no vestibular. Sim.
referência em ensino. Sim. Então, na época, o sonho do meu pai era ter um filho médico. Meu pai queria ter um filho de cada profissão. Né? Ele queria um advogado, ele teve um engenheiro, enfim. Os pais, na época, eles sonhavam em realizar nos filhos os sonhos dele. E existia uma espécie de dificuldade da minha família das pessoas passarem no vestibular. Eu sempre fui aquela aluna padrão, aquela aluna de Santa Teresa que tinha que estudar, porque se não estudasse, não passava. Então, eu era aquela aluna que eu tinha que ter notas altas. E o Santa Teresa, a gente tinha muito os filhos dos muito ricos e os filhos da classe mais... E eu era daquela segunda classe. Então, existia muito essa separação. Existia, isso era uma coisa sentida pelos alunos, não que as irmãs não é isso, mas os alunos sentiam isso. E eu, na época que terminei a escola, quando eu fui me inscrever, eu realmente eu não tinha, vou dizer, eu escrevi no vestibular porque eu tive uma vocação. Não, eu acho que eu nem sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Eu fui, era medicina, eu estava preparada, eu teria condição de passar no vestibular. Nós todas tínhamos sido, tanto que essa turma, minha turma, nós somos muitas médicas, né? Posso citar aqui a doutora Roxana, a doutora Rosário Lubão, a doutora Vânia Costa Leite, a doutora Luana, a doutora Vera. Só que eu estou lembrando assim que passamos todas na mesma época. Vou fazer, gente, 40 anos de formada. Inclusive, minha turma vai se reunir. Então, assim... Foi uma emoção tão estranha, porque eu me tranquei no banheiro. Porque vestibular na época era assim, cada dia saiu o resultado. E você teria que não ouvir seu nome. Era no radinho, professora? Rádio, pronto. Isso, no rádio, muito Minha legal, época também. Né? Sou nova. E aí a gente tinha que ouvir assim, não podia falar Mércia, né? Porque se eu te falasse Mércia naquela época, eu não tinha passado naquela etapa. Então, por exemplo, português eu tinha feito uma excelente prova, mas biologia e química, que tinha todo aquele estigma que não era, que era prova que aprovava, eu não tinha saído bem. E essa tarde foi uma das piores tardes para mim, porque eu tive até uma pistache de tanto nervoso, porque eu sabia que eu não tinha feito uma boa prova. E aí, meu Deus, não vi meu nome naquele dia, eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida em relação ao vestibular. E aí teve física e matemática, que eu digo sempre que foi que me passou no vestibular, porque a física foi só eletricidade. E era uma das áreas da física que eu dominava, que era a eletricidade, que eu estava mais bem preparada. Então, nessa tarde foi maravilhoso, porque eu sabia que eu não ia ouvir meu nome. Oh, coisa boa. Então, aí depois a gente ficava esperando o resultado. Já era o contrário, a gente queria ouvir o nome. Sim. E eu não aguentei quando começou medicina, que estava todo mundo em volta do rádio, meus pais e todo mundo. A minha irmã já não havia passado, porque já tinha dado já tinha saído o nome dela. E eu lá, né? Aí eu fui e me escondi, eu, menina de tudo, me escondi no banheiro. Eu já não tinha mais condições, né, psicológicas de ficar ouvindo. Quando eu vi o grito de todos. Que coisa boa. Daí, depois desse grito, eu vi que eu tinha sido aprovada. Que e aí, delícia. Entrei na faculdade de medicina, que já é outra história. Sim. Que legal. E ao longo desse período, já que a senhora falou que não era algo que desde a infância queria, não tinha o sonho de fazer medicina. Depois que passou, demorou muito para se encontrar em algo antes da colação de grau? É assim, eu queria ser cientista. A minha cabeça era que eu não tinha muita noção, porque a gente não tinha a informação que se tem hoje. Você não tem toda essa informação. A juventude, a minha juventude foi um pouco diferente da de vocês, porque vocês têm acesso à informação de uma forma muito rápida. A gente não, né? Precisava do jornal, precisava do rádio, tinha televisão, mas também não era, muitas vezes eram VTs, né? E aí o que acontece? Eu queria ser, eu tinha esse sonho, eu quero ser. Eu não sabia que eu tinha que fazer mestrado, doutorado, como eu fiz, um PhD e tudo mais, mas eu tinha a ciência, ela vivia assim muito presente em mim. Então, assim, eu acho que medicina foi a forma que Deus encontrou de eu encontrar a ciência, como eu sempre desejei, como eu sempre pedi que eu fosse alguém voltado para a ciência.
Quando eu entrei, eu tinha medo das aulas de anatomia, estou aqui numa liga de anatomia, eu tinha medo dos cadáveres, eu não gostava, eu ficava sempre lá atrás por ser baixinha, e minha turma eram muitos homens e goianos. A notícia para vocês é que eles eram de Goiás, a maioria deles, tanto que eu me casei com um goiano. Então, assim, foi devagar. Não foi uma coisa assim, não tinha uma cerimônia de jaleco para a gente ter alguém Como dizer assim, hoje. olha, o caminho é assim, é difícil, mas a gente vence. Não tinha nada disso. Não tinha um professor que te desse uma atenção, que te desse uma palavra de encorajamento. Pelo contrário, fazer prova de anatomia era o terror. Quando a gente acertava numa bancada, eles botavam a gente para outra, até a gente errar. Uau. E assim, a gente era muito discriminado. Tinha professor de histologia que botava a lâmina de cabeça para baixo, e quando a gente errava, ele dizia assim, calor é bicho burro. E assim, então, não foi fácil. Então, quer dizer, alguém que já não tinha aquele, não era assim, ó, o sonho não era esse, que passa e que encontra um ambiente desse, precisa muita tenacidade, muita força de vontade, muito querer para poder continuar. Mas assim, eu sempre tive uma coisa que desistir não faz parte da minha vida, é um verbo que não existe no meu dicionário. Então eu disse, não, aí é que eu queria. Quanto mais eu sofria, mais eu queria. Diferente de muitos que entram em depressão. Não, aquilo para mim era... Foi um gás. Era pedra, não pedra de tropeço, era pedra para me impulsionar, era pedra de impulso. E eu ia. E chegou um tempo, quando a gente vai já para a clínica médica, quando a gente começa para os ambulatórios, que a gente começa a ter essa relação com o paciente, que aí isso se torna... Aí é que a gente incorpora. Na época que eu fiz faculdade, eu incorporei, quando eu vi o sofrimento de um senhor chamado Seu Manuel, que estava, à época era o Hospital Geral, que era o Hospital Escola. Seu Manuel, ele estava com um problema de próstata, ele tinha uma hiperplasia prostática. E seu Manuel estava praticamente no porão do hospital. E eu fui designada para cuidar, eu como acadêmica, era seu Manuel que eu tinha que fazer a anamnese, era eu que tinha que fazer o acompanhamento de leito da clínica médica. Então, seu Manuel tinha muitas histórias. E aí, eu comecei a gostar de histórias. E eu digo que a vida é uma história, e eu sou uma contadora de histórias quando eu vivo. Então, o que acontece? A história de seu Manuel, a história da Maria, que foi alguém que teve um AVC, e ficou sem falar, que não tinha paciente, familiar, que não tinha ninguém, e que começamos uma relação de amizade, que eu consegui colocar ela numa casa de repouso, e que para ela eu era a única pessoa que ela tinha. E quando eu fui embora para Goiás, que eu tive que deixá-la, e quando eu voltei de Goiás para umas férias, que ela me viu, ela balbuciava e ela chorava. Então, assim, essas histórias das outras pessoas que fez com que eu me apaixonasse por medicina, porque eu vi que através da medicina eu poderia ser não só uma cientista, mas eu poderia ser uma contadora de histórias. E aí foi que a ficha caiu. Aí é que eu realmente comi a paixão. Na verdade, não é paixão, na verdade é amor. Sim. Porque ele veio devagar, ele não veio arrebatador como, eu quero ser médico, eu quero, sabe, aquela coisa. Não, ele veio, foi uma construção. E aí, esse amor que eu demonstro ter, que eu realmente tenho, ele foi construído assim, através das pessoas que me contaram histórias, e que eu, com as histórias dela que se cruzaram com a minha história, eu me tornei uma apaixonada de verdade, né? Apaixonada por amor à medicina. E foi a partir daí que a gente hoje, viu, pessoal, olha só, hoje a doutora Mércia é também escritora. Foi a partir deste amor por vidas que a senhora começou a escrever, e quando se viu já estava com os livros. Sim, eu sempre gostei muito de escrever, e eu sempre meu pai era muito voltado à leitura, ele era um homem que lia muito. E aí, eu me lembro que ele me deu uma vez um livro grande desse tamanho, chamado As Mulheres de Bronze. E assim, ler aquele tratado
ditado, que era um tratado. Foi para uma jovem de que 13, 14 anos. Eu era muito introvertida. Hoje eu sou uma pessoa mais extrovertida. A medicina também me deu isso. Eu era muito introvertida, muito calada e uma leitora voraz. E aí eu sempre, o contar de histórias dos outros me fez ter vontade também de contar histórias. Sim. Por isso que eu escrevo. Eu gosto dos discursos que eu faço nas cerimônias do jaleco, são discursos voltados para cada turma. Aquele conselho de maior idade, é porque na ambientação surgiu muito isso. Os meninos, um dizia assim, eu sou graduado, diferente da turma de vocês, eu sou graduado nisso. Aí ele dizia assim, o menino disse, eu sou graduado no ensino médio. E aí eu vi que tinham muitos meninos que eles foram dizendo graduado no ensino médio. Então eles começaram a chamar ele de baby, de kids. E aí eu não gostei muito disso, porque eu achei que isso era algo que talvez os inibisse. E aí no cerimônia do jaleco eu utilizei, né? Por isso que você ouviu. E um belíssimo discurso. Foi, né? Esse eu perdi. Você perdeu. Porque minha cerimônia eu perdi foi. a primeira, mas Isso, ganhei na cada um segunda. perdeu a sua. Verdade. Professor, a contação de histórias, falando agora, me veio isso. A contação de histórias, ela nos leva a ter sentimentos sobre aquela história, né? Eu acho que um dos maiores desafios da medicina, pelo menos na minha cabeça, talvez para mim seja esse, é eu conseguir ouvir essas histórias, me envolver com elas, porque eu vou precisar cuidar dessas pessoas. E eu preciso ter um cuidado sobre como elas me fazem me sentir, para que esse sentimento, porque você lidar todos os dias com a doença, com a dor, com a perda, é lógico que existem desfechos ótimos, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que lidar com essas situações, em todas essas histórias que vão atravessar a minha vida. E eu fico pensando, como fazer isso, né? De modo que eu consiga seguir, né? Enfim, ter esse equilíbrio, né? Eu acho que o médico, ele leva muita carga emocional, né? Ele, no dia a dia. E como que a senhora lidou com isso e lida com isso, né? Assim, muitas vezes o paciente te fala algo que te dá vontade de chorar. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Porque lidar com dor não é só a dor física. Tem a dor moral, tem a dor psicológica e tem a dor da alma. Sim. Então, a princípio, eu sofri muito. Eu cheguei a carregar, gente. A minha staff quase me expulsa da residência. Eu e uma colega carregamos um menino morto no nosso carro porque ele não tinha dinheiro. A mãe não tinha dinheiro para levar em São José de Ribamar. E como é que ia levar esse corpo? Assim, a gente se envolveu tanto da residência que eu paguei exame para um menino que estava com uma síndrome nefrótica congênita e eu dizia que era síndrome nefrótica e ninguém acreditava, eu peguei. Então, isso é um aprendizado também. Mas o mais importante é a gente trabalhar a si mesmo, né? A gente trabalhando a si mesmo, você tem que se trabalhar. Você tem que estar, primeiro, com tua vida social, afetiva, emocional, mental e profissional em dia. Então, assim, se para você fazer isso, você precisa fazer terapia, faça terapia. Se você precisa tomar cafezinho no final de tarde com tua amiga, toma um cafezinho. Precisa caminhar na praia, fazer como eu, vai para a esteira, corre na esteira. Mas quando você consegue estar equilibrado consigo mesmo, você consegue ter empatia, compaixão. Eu sempre digo que o melhor não é nem a empatia, é a compaixão. Porque a empatia, muitas vezes, se coloque no lugar do outro. Mas a compaixão é você olhar o outro, a própria palavra já diz, né? Compaixão, né? Com vem de core, coração, né? Em italiano. Então, assim, compaixão é você estar bem com você mesmo. Quando você está bem com você mesmo, você consegue ter compaixão por aquela pessoa, fazer o essencial e não misturar as coisas. Agora, quando você não está bom, não está bem, vamos que eu tenha uma crise. Por que eu tenho tanto cuidado, tanto com a psicóloga com vocês? Porque se eu não estou bem,
eu vou ouvir o outro e eu vou confundir meus sentimentos com os sentimentos do outro. Sim. Mas isso é um processo. Eu digo que tudo é processo. Isso é devagar. Você consegue com o tempo. Porque você também não consegue esse equilíbrio de um dia para a noite. Ninguém consegue. É um aprendizado, É um né? aprendizado. A gente aprende. Então, é um processo. Uhum. Por isso, a medicina são 6 anos. Não é só para você aprender anatomia, fisiologia. Sim. É também para você se conhecer e também para você se curar. As histórias curam. Eu sempre digo para os pacientes assim, toda vez que você bate nessa porta, você vem trazendo a minha cura e eu quero também te ajudar na tua cura. Então, é assim, é uma troca. Uma troca. Uma mão de via dupla, né? É uma mão de via dupla. Perfeito. É isso, né? É profundo. Vamos aprendendo. É verdade, é verdade. A carreira médica, por si só, ela já é muito intensa, né? Exige 1 milhão de abdicações e, enfim, você se entrega muito. E a vida da mulher também é multifacetada. A mulher tem que dar conta de 1 milhão de coisas. Eu imagino que ser mulher médica tem os seus desafios a mais. É plus, né? Como foi a sua carreira médica nessa visão, nessa perspectiva de mulher, assim, tendo que equilibrar Sim. tudo que envolve a vida feminina? Sim. Olha, eu tenho uma prioridade na vida. Essa prioridade é a minha família. Sim. A medicina me deu tudo, até a minha família. Quando eu te digo que eu casei com um colega de turma, a medicina Sim. foi que me levou até ele. Sim. Então, assim, essa relação que a gente instituiu, ela é uma parceria muito grande. Então, eu não criei a Juliana sozinha. Eu tinha um parceiro. Então, quando ele não estava de plantão, eu estava trabalhando. Quando ele estava de plantão, eu estava com ela. E por aí eu fui levando. E a gente foi. Eu nunca tive babá. Nunca tive Olha. babá. Olha só. E nós cuidamos da nossa filha. Com todas as alergias, que ela é alérgica, Nem com me todos os fale. problemas de saúde. A gente cuidou dela. Eu nunca deixei de ir a uma festa do Dia das Mães. Mas por quê? Porque eu priorizava. Eu tinha, acima de tudo, uma agenda equilibrada. É muito importante a gente que é mulher e a gente que é mãe, a gente ter uma agenda equilibrada. Você, por exemplo, nem sempre dá para a gente dar plantão. Eu tive que me afastar do plantão assim que ela nasceu. Então, mas isso não me diminuiu diante do meu marido que dava trocentos plantões. Eu procurei me construir de outra forma. Eu procurei me construir. O meu conhecimento não diminuiu porque eu não estava dentro de um hospital. Sim. Né? Sim. Ele permaneceu. Então, Sim. eu acho que para você equilibrar todas as suas funções, não é só sendo médica, não, é qualquer profissão. Você tem que equilibrar, você tem que ver suas prioridades, você tem que fazer um agendamento de tudo com coerência. Não adianta eu querer fazer. É diferente de quando você é estudante, que você tem uma grade curricular para cumprir, uma carga horária. Eu, Sim. quando eu era residente, eu morava naquele materno infantil. Morava, dava plantão de Sim. 24 horas e tudo mais. No entanto, depois que eu saí, que eu fui mãe, eu tive que procurar fazer esse processo. Então, prioridades e planejamento. Exatamente. Né? Pronto. 2 palavrazinhas assim, imprescindíveis na minha Pronto. vida. E é importante essa temática que foi abordada, mãe, medicina, filhos, planejamento, rotina, porque no nosso curso a gente tem muitas mães que Sim. são acadêmicas de medicina, não só na primeira, mas na segunda turma, e quem está nos ouvindo também, que tem o desejo de ser médica, às vezes pode pensar, poxa, eu acho que não dá para mim porque minha vida é muito corrida. Eu tiro isso de mim. Eu fiz o vestibular para entrar no curso, que já era um sonho meu, mas eu ainda pensava, poxa, mas será que vai dar porque eu tenho filho, eu tenho trabalho, será que eu consigo? E, de fato, é um planejamento e saber encaixar, porque, claro que tem que ter alguns sacrifícios, a gente tem que sacrificar alguns momentos, mas não deixar de lado. Exatamente. Olha, vocês talvez tenham, nesse semestre, uma das maiores cargas horárias, tá? Sim. Desse semestre do curso.
talvez seja esse semestre, é um dos mais pesados. Sempre é. O segundo período em qualquer faculdade, sempre É o segundo verdade. período ele é mais. Então, se vocês conseguirem planejar, né, com essa carga horária que vocês estão tendo, vocês não terão problema o curso inteiro. Oh, coisa boa. Nem no internato. Verdade. Nem no internato, nem na residência. Por quê? Porque você já tem as duas coisas, né? Planejamento e prioridade. Sim, com Né? certeza. Lógico, se você tem uma janela e você tem um filho, use aquela janela para seu filho. E não para estudar. Aquele momento é do seu filho. Que horas você vai estudar? Ah, mas que horas eu estudo? Você estuda no período da noite. Sim, Antes, isso. dormiu, gente, até 10h30, 11 horas, o cérebro ele não assimila mais de 3 horas a gente em cima do livro. Não adianta a gente achar que a gente passando 10 horas em cima, a gente não vai assimilar. Então, aprenda a ler. Aprenda a ler, a gente não sabe interpretar. Aprenda a ler, entenda o que você está Verdade, lendo, sim. faça um resumo, planeje. Eu sempre estudei eu lia e resumia. E quando é véspera de avaliação, eu só vou para o resumo. Resumo. Vai pro Não resumo. adianta eu ir para o livro. Sim. Mas isso, se eu começar a fazer no final, próxima avaliação, Não dá tempo. aí não vai dar tempo. Não, e assim, matéria dada é matéria estudada. Matéria estudada. A gente, na nossa sala, a Rebeca é da minha sala, né? A gente sempre fala, amiga, matéria dada é matéria estudada para não acumular. Isso. Porque, de fato, a absorção, se passa das 3 horas, como a senhora acabou de falar, não vai render adianta. nada. Olha, outra coisa, no final de semana, está cansado, não consegue estudar, não força. Faz uma higiene mental, dá uma passadinha na praia, leva teu filho a um cinema, vai no shopping, toma um cafezinho com tua amiga. Sim. Isso não é pecado. E nem você será um médico pior por conta disso. Sim. Tá? Agora, o que não pode é deixar tudo para o final. Eu faço tudo isso, só que eu deixo tudo para o final. Aí não eu dá não certo. vou dormir mesmo, aí eu não vou ter, porque eu não planejei. Sim. Então, tenha um planejamento, uma agenda, um planejamento de tempo. Sim. Tem tempo para tudo. Inclusive, tem que ter tempo para descansar, de Isso. dormir, porque um dos insumos principais do cérebro para aprender é o sono. Isso, o sono. Então, tem gente que quer passar a madrugada estudando, vai dormir, que Vai o cérebro dormir, que não não adianta. adianta. 3 né? horas é a tua. E olhe lá, se você é uma Sim. pessoa que tem uma atenção muito focada. Focada. Olha que a minha orelha, doutora Messi, a minha orelha ontem foi dormir quase 5 horas da manhã. Ela vai ficar cansada, ela não. Não, mas a orelha é a orelha do outro lado. É a orelha do outro lado, ali, ó. É a minha outra orelha. Não é seu Salomão, não. Não, pula, seu Salomão. Essa orelha tá longe, amiga. Ela tem que dormir. Tem que dormir. Gente, olha só, É. dica aí para vocês, tá? Estudantes de medicina, quem já é profissional, até de outros cursos também, né? Isso. Porque estudo é estudo. Independente do curso, estudante é estudante. Tem que dormir. Tem que dormir. Tem que dormir. Professora Mércia, a gente pegando esse gancho aqui de alunos, de estudos, a senhora já tem aí um amplo currículo como coordenadora de curso de medicina, né? Inclusive a nossa coordenadora. Dá uma deixa aí pra gente, que vai se formar daqui a alguns anos. Quais o top 3 de especialidades médicas, né, Rebeca? A gente está Sim. precisando. Top 3 das especialidades médicas que vão estar em alta daqui 5 anos, 6 anos. Uma projeção aí provável. Olha, eu daria a seguinte recomendação. Cirurgia, principalmente a laparoscópica e a robótica. Que bom, que vai bom. estar Tu gostou, né, dessa resposta? Gostei da resposta. Porque a inteligência artificial, aí a gente não pode também esquecer cirurgias intervencionistas. Gostei. Né? E a gente tem que pensar que também a pediatria e vem a geriatria, porque há Eu ia há um perguntar. processo de nascimento e o grande envelhecimento. E medicina de família. Né? Eu acredito que a medicina de família, ela também irá ter, porque isso é muito importante em relação à educação médica. Sim. Então, a medicina de família, com certeza, ela vai crescer. Ela já ela vem numa constante de crescimento, e eu acredito que ela deva estar
top 3 No aí. top 3. Top 3. Fico muito Ganhar feliz, corpo. Tô vendo. porque a cirurgia é a área que até o momento eu desejo. Posso mudar? Posso, que ainda tenho uma jornada ainda pela frente, né? Já acompanhei algumas E cirurgias. que jornada. E fiquei feliz, cirurgia. Olha aí, gente, Até porque cirurgia. a cirurgia, ela é a cirurgia geral, ela é pré-requisito para algumas Sim. outras Pras especialidades, né? Aí vem a Sim. urologia, aí vem uma série de outras Sim. especialidades que são cirúrgicas que precisam ter a cirurgia geral. Sim. Então, talvez não só a cirurgia geral, mas as cirurgias mais específicas. Né? Sim. Eu acredito. E se vocês olharem o top das residências médicas mais procuradas, vocês vão ver anestesiologia hoje, né? Sim. Então, eu acredito que essas 3, elas vão estar aí. Sim. 3, 4, né? E Vamos lá, Rebeca, quatro. e aí, amiga, ficou feliz? Fiquei um pouco, porque eu tô pensando em neuro. Hum. E aí, neurocirurgia talvez, então me... Então tá no caminho, tá indo, né? Vamos ver. A Vamos neuro, ela é muito elitizada, né? É? Eu acredito. Olha, nem sabia. A dificuldade, principalmente a Nem neurocirurgia. sabia disso. Os Já vou neurocirurgiões- repensar. Os neurocirurgiões, eles são poucos e eles têm, né? É um preparo muito grande. E ninguém Sim. gosta muito do sistema nervoso, se bem que isso está mudando. Tá? Ninguém Eu gosto gosta muito. É? Eu gosto Ó. muito. E hoje eu digo que eu acho fantástico. deveria ser neuro hoje, pelo tanto que eu gosto do sistema nervoso, pelo tanto que eu acho estudo lindo, sistema é. nervoso. Hoje Eu mesmo sei. passei uma manhã estudando, né, o grácio, o núcleo grácio e cuneiforme, para entender a propriocepção do idoso. Né? Por que o idoso não sente muito o chão. E aí, aprendendo a neuromodulação do ligamento amarelo, para ver se melhora a propriocepção do Muito idoso. bom. Sim, isso aí. muito bem. Falando em neuromodulação, a senhora tem hoje uma atuação médica, né, voltada para o tratamento da dor, né? Sim, sim. E a dor, eu acho que se não for o que todo paciente chega no hospital se queixando numa emergência ou urgência, né, se não for sempre, é a maioria, né, das causas aí que levam uma pessoa a procurar um atendimento médico, né? Mas a dor é um sistema de alerta muito estratégico do nosso corpo, né, para sinalizar que tem alguma coisa ali errada. A dor também é muito subjetiva, inclusive tem pessoas que, né, um sente de um jeito, outro sente Sim. do outro. Mas, afinal de contas, para a gente fechar aqui dentro de um assunto mais fisiológico, talvez, o que é a dor e por que cada um sente ela de um jeito? A dor é uma síndrome, né? Ela é subjetiva, como você falou. Ela compromete vias anatômicas, que são o corno posterior da medula e todo eu não vou entrar assim muito porque é muito técnico, né? Mas o que eu posso te dizer é que a dor é o 5º sinal vital. Assim como você frequência cardíaca, né? Frequência respiratória, temperatura. Então, se tem dor é porque está vivo. Ah, Olha, É isso o uma 5º boa. sinal vital. E isso é considerado, ela é considerada o 5º sinal vital porque não tem um paciente que não saiba o que é dor. E por que a dor é diferente? Porque a gente tem um negócio chamado limiar de dor. Então, cada paciente, ele sente a dor de acordo com esse limiar. Por exemplo, quando a dor tem 4 fases, perdão. Ela tem a transdução, que é a transformação de um sinal mecânico em um sinal elétrico. É a transmissão, quando ela usa as vias nervosas, que vão chegar, né, o lemnisco lateral, corno posterior da medula, e aí vai até o tronco encefálico, depois hipotálamo, nódulos talâmicos, hipotálamo, e aí, dependendo do tipo de dor, lobo pré-frontal, né? E aí o que acontece? Quando você tem a transmissão, você estuda a anatomia da dor, né? Vocês vão amar, eu tenho certeza. Vocês vão amar. Você tem uma outra fase que é a modulação, e aí é que há a diferença. A modulação, ela vai ocorrer a nível de substância reticular, né? A nível de tálamo, de núcleos talâmicos. E o que acontece quando tem a modulação da dor? Acontece que são liberados neurohormônios,
Sim. estimuladores e inibidores. Depois, essa dor é percebida. A dor não é sentida, a dor é percebida. Eu percebo a dor. Tá? Ela é a nível de sistema límbico, que é onde a gente guarda nossas emoções. Aí tem a amígdala que dispara, que também é onde a gente tem, quando eu tenho medo ou qualquer outro sentimento desse tipo. Então, veja, essas quatro etapas fisiológicas do procedimento da dor, ela varia de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, o paciente com síndrome da fibromialgia, ela vai ter uma alteração, ou genética, ou a nível de produção das substâncias neuromoduladoras. Por exemplo, o glutamato é uma substância excitatória de dor, a nível de substância reticular, lá em cima. Mas o GABA é inibidor. Então, dependendo da quantidade de substâncias, de neurohormônios que você vai liberar, dependendo do estímulo elétrico lá da periferia, que vai sofrer a transdução, né? Imprensei o dedo na porta. A dor que eu sinto quando eu imprenso o dedo na porta não é a mesma dor que você sente. Porque a minha capacidade de modular a dor, ela pode ser maior que a sua. Então, eu tenho um limiar de percepção da dor maior. Sim. A paciente fibromialgica, ela não tem esse limiar, então ela sente dor por qualquer coisa. Paciente que tem hiperacusia, né, que é aumento da capacidade, é um processo de ouvido, ele pode sentir dor pelo barulho. Então, tudo vai depender de paciente para paciente. Interessante, já quero ler mais. Gostei. A neuro, você vai ter que estudar isso fiquei muito. curiosa. Tá? É bem interessante. Ó, na periferia, eu tenho liberação de quem? Eu tenho liberação de prostaglandina, bradicinina, liberação de serotonina. Na periferia, a serotonina, ela é excitatória, ela causa dor. Esses analgésicos que a gente toma, por exemplo, a dipirona, age diminuindo o nível de prostaglandina, que é uma substância excitatória, mas age só na periferia. Mas se eu for usar um antidepressivo, eu não vou... eu vou usar um antidepressivo que vai ser um IMAL, um inibidor de captação da serotonina. É lá em cima. Eu já vou fazer a modulação. Pensa numa via de mão dupla, tá? Uma estrada de mão dupla. Quando você vai, o estímulo vai e o estímulo volta. A modulação geralmente age na volta, tá? Legal. Estou pensando aqui já. A gente já está aqui imaginando. Estou viajando. Porque você tem isso o aí. primeiro neurônio, né? O segundo neurônio, a nível do corno posterior da medula. Daí você vai formar os leminiscos, que é o conjunto de nervos e plexos nervosos. E aí esse leminisco ele vai para a ponte, depois ele vai para o bulbo, aí depois ele vai os núcleos, né? Pega lá nessa região, que é o mesencéfalo, depois da ponte do bulbo. Ele vai pegar todos os núcleos talâmicos e depois ele vai direcionar uma fibra para a região frontal, que é onde a gente tem a percepção da dor. A gente precisa estudar. Preciso. E não A professora venha, falando, eu não aqui venha já... me dizer agora que tu está sentindo dor. Não. Agora tu vai me falar, eu estou percebendo dor. Não, estou a percepção percebendo da dor. a minha percepção E a dor, ela de dor. varia. A dor pode ser, por exemplo, um prurido, pode ser uma dor. Sim. Para um e não ser para outro. Agora, interessante a dor que é muito emocional, psicológica. Sim, porque que eu falei? Que ele vai para o sistema límbico. Na verdade, não é psicológica, é psicogênica. Quando o paciente tem uma doença psiquiátrica, é fácil a gente perceber, porque ele chega e diz assim, eu estou com uma dor no punho. Aí ele diz, sim, começa a dor no punho, diz, mas a dor está no cotovelo. Ele começa a variar. Essa é a psicogênica. Já a primeira... Agora, a dor tem um componente psicológico. Essa fibra que vai para o sistema límbico. Interessante, gostei. Gostei também. Dor é muito lindo da gente estudar. Será que tu não vai Lindo ser de neuro estudar, também? mas não de sentir. Não. Não. De perceber. De perceber, De perceber. verdade, isso Legal. mesmo. Isso. Gente, foi muito gostoso o nosso bate-papo. Temos que terminar. Temos que terminar. Mas eu acho que foi super válido, riquíssimo, para quem está aí nos ouvindo e que vai estar nos assistindo, né, Rebeca? Sim, vai ser muito enriquecedor, né? E a ideia é sempre conversarmos sobre vários assuntos, né, dentro da anatomia, da fisiologia, e conhecendo a carreira médica, porque
Professora e doutora Mércia, a senhora é uma inspiração para nós. Com certeza. Obrigada. Certamente, né? Eu acho que e esse momento nos traz mais ainda isso, né? Essa admiração, essa inspiração. Eu que agradeço. A gente precisa ter referências, né? A gente precisa olhar para, enfim, para carreiras, para pessoas e ter um norte até, né? Um caminho também a seguir e ir atrás. E com certeza a sua figura é essa para nós. Muito obrigada por estar conosco. Eu queria só falar uma coisinha para vocês, falando da dor, que a gente trabalha muito com a neuromodulação, eu falo muito isso, né? Então, o que é a neuromodulação? É modular, é equilibrar, é tirar, é fazer com que o que não está funcionando volte a funcionar. Sim. Então, por exemplo, eu posso usar o que para isso? Eu posso usar uma agulha e uma corrente. Tá? É muito simples de fazer, não tem risco, mas quase ninguém conhece e ainda é um procedimento muito incipiente. Tá? Então, a gente trabalha com isso e o que a gente vê é uma melhora absurda da dor. Sim. É uma melhora, assim, as histórias que o paciente conta verdade. são tão interessantes Sim. que dão outros livros. Não, na semana, não sei se a senhora se lembra, mas na nossa semana de ambientação do ano passado, eu estava com uma dor que eu não conseguia virar o braço assim, ó. Foi. E aí ela, deixa eu ver, Deixa não sei eu o ver. quê. Não precisou nem de agulha, nem de corrente. Foi só com o dedinho assim, ó. Aí ela, mexe aí de novo, vê se dá. E eu, mexi com tudo, tranquilão, não senti mais dor Isso. nenhuma. Olha só. É porque você faz uma neuroplasticidade, né? E aí é uma carreira, né? A neuroplasticidade para os neuros, né? É um grande achado Legal. da neurociência. E é isso aí, bom. pessoal. Medicina no ar em todas as vertentes da medicina, tá? Então, podcast, agora vocês vão ter aí toda... Só lembrando, aproveitar logo. Medicina no ar, grava esse nome, nosso podcast. Vai ser um episódio inicialmente por mês, mas conforme vocês gostando, nos dando feedback nas nossas redes sociais, a gente vai aumentando a liberação dos episódios. Esse episódio, né, como vão ouvir no dia já, né, gente? A gente tá aqui, vai em março, né? Então, tinha me esquecido desse detalhe. Vai em março, tá, gente? Mas Medicina no Ar é um podcast que nós Mas vamos... março já é amanhã. É amiga. verdade. É um podcast que nós vamos ouvir histórias, Sim. vamos nos inspirar e vamos falar de medicina, que medicina é muito mais do que só hospital, tá, gente? Medicina, todas as vertentes dela, a gente vai estar conversando aqui e a gente espera muito vocês em todos os episódios e comentem, curte, compartilha para dar engajamento para a gente. Sim. Muito obrigada, doutora Mércia. Que Obrigada, agradeço, doutora né? Mércia. Só quero dizer que medicina é arte, né? É arte. Eu disse isso para eles. E arte é o quê? Arte é você ter habilidade e Habilidades. atitude. É né? isso aí. Muito bem. Obrigada. É isso aí, gente. Obrigada. Uhul! Obrigada. Fechou.